E tem um outro vídeo aqui no canal que eu postei e percebi que vocês gostaram bastante, que é um desabafo de um CLT. Sim, eu sou CLT, né? Estou lutando para tentar sair disso, é muito difícil, né? Eu acredito que a grande maioria trabalha dessa forma, na escala 6x1. É difícil, é complicado, é uma rotina exaustiva, né? Às vezes as pessoas passam 8, 9, 10, 11, 12 horas por dia do seu dia numa empresa trabalhando para realizar um sonho que não é delas. Eu falei sobre isso no último vídeo. No último vídeo não, no vídeo da CLT. E se você não assistiu, procura aqui, tá bem recente. Mas antes de começar o vídeo, eu queria chamar a vinheta. Então, pessoal, queria trazer para vocês uma experiência minha de trabalho. Meu primeiro trabalho, foi numa lanchonete, no Bob's. Gente, é subemprego mesmo, subemprego, porque era em shopping, era numa lanchonete. E vocês imaginam e já sabem, né? Os que não sabem devem imaginar como é trabalhar em shopping. É cansativo, é uma rotina pesada. E eu trabalhava diretamente com o cliente, né, nessa lanchonete, no Bob's. Mas era o meu primeiro emprego e aí, pau a toda obra. Eu lembro que a gente começa no setor de produção, vamos chamar de cozinha. Então você começa lá, antes da cozinha você começa processando os alimentos. Então tem as verduras que vão dentro do sanduíche. Então o primeiro dia de trabalho eu lembro que foi isso. Vamos cortar tomate, alface, cebola o dia inteiro, que era para a produção do dia. Aí depois a gente passa para uma outra sessão, depois da experiência lá da Copa. A gente vai assar as carnes, colocar os pães nas torradeiras, que a gente chamava de toaster. E aí preparar, né, aqueles sanduíches, que já vem pré-prontos. Você só coloca a chapa lá na chapa. Você coloca a carne de hambúrguer na chapa para assar. Coloca os pães no toaster e tem a parte de molhos. Você vai montando o sanduíche e entregando, né, para frente de loja, que era o balcão. E aí, quando você passa da produção para a parte de frente de loja, aí você vai para o setor de milkshake, que era uma loja completa, âncora, que tinha no shopping ao qual eu trabalhava. Era o próximo setor, que era o do milkshake e sorvetes. E depois, a última seção que o atendente poderia pegar era o operador de caixa. E aí, o atendimento, né? E aí, eu passava e passei por todos esses setores, porque você não é contratado para uma só função, você não é contratado só para ser operador, você não é contratado só para ficar no milkshake, nem tampouco só na produção ou na copa, né? Cortando saladas e lavando utensílios e pratos. Não, você é contratado como atendente e faz todo o rodízio. E aí, gente, era muito pesado, era muito cansativo. Eu lembro que eu trabalhava no período da tarde, eu era fechamento. E aí eu pegava, acho que de 2 às 10, era 2h30, alguma coisa assim. Até 10 era o horário do shopping. E aí a gente largava de 10h40 a 10h50, porque todos os dias precisava lavar toda a loja, todos os utensílios, chapa, tudo, deixar tudo limpinho pro próximo dia, né? Pro próximo turno. Que era o pessoal da abertura, que pegava às 9 horas da manhã, que era o horário de abertura do shopping. E isso eu levei 1 ano e meio, até que eu não aguentei mais e pedi para sair, porque era pesado, pesadíssimo. E um salário mínimo, mas era aquele mínimo dos mínimos mesmo. Se o salário era R$700, era o salário que a gente recebia, R$700. Para início, o que as pessoas se submetem, né? Primeiro emprego, foi difícil. Eu tinha acabado de concluir o ensino médio, tinha acabado de fazer 18 anos, acho que eu já ia fazer 19. E foi meu primeiro emprego. Mas foi muito difícil, eu lembro que era pesado largar nesse horário para ir para a parada de ônibus.
Era super esquisito. 11 horas da noite, às vezes o ônibus passava de 11h30, chegava de meia-noite em casa, né? Porque o shopping fechava às 10. Eu só conseguia sair a quase 11, pegava o ônibus para minha casa de 11 e um pouquinho, chegava quase meia-noite. E aí a gente chegava tão pilhado em casa, eu lembro que eu chegava assim, a mente não parava, que eu não conseguia dormir. Chegava muito cansado, eu ia comer e ia direto assistir TV, não tinha tanta rede social naquela época, né? Nesses meus 19, 20 anos não tinha. Hoje eu tô com 37, então é bastante tempo, né? 20 anos atrás não tinha tanta internet, não tinha tanta coisa assim, tanta tecnologia. Até tinha internet, acho que já tinha internet. Tinha internet sim, mas eu lembro que era bastante lan house e essas coisas, era muito difícil se ter um computador em casa, ter celulares modernos também não tinha. E CLT era difícil. Tem algumas experiências que eu lembro que às vezes a gente era bem humilhado, sabe, pelas pessoas que chegavam, a gente via quando a gente era meio que olhado de lado, até pelos próprios colegas de shopping, né? As pessoas que trabalham nos outros setores dos shoppings, eles olham um pouco diferente para a galera da praça de alimentação. É como se fosse engraçado falar sobre isso. É como se eles fossem a classe média, uma classe mais nobre, e o pessoal da praça de alimentação fosse uma classe mais operária, uma classe mais CD, né? Eles fossem a classe C, classe B, e o pessoal da praça fosse os mais pobres, os mais humildes, né? Vamos usar esses termos. E aí é isso. Foi muito difícil, né? Também aconteceram algumas coisas lá. Eu ficava bastante, depois de 6 meses, um ano, eu desenvolvi bem a parte de frente de loja, eu falava bem, sabia me comunicar mais, me expressar, então me deixavam muito na operação de caixa. Então tinha esse pequeno privilégio lá na lanchonete ao qual eu trabalhava, mas era difícil, algumas coisas aconteciam que não era legal. Alguns colegas de trabalho faziam coisas que não eram legais, né? E eu ainda estava na igreja, eu fui da igreja também, acho que eu já comentei aqui também em outro vídeo, você pode procurar aqui no canal, já fui da igreja. E fazer coisas que não estavam ali, né, na minha índole, no meu dia a dia, eu tinha muito temor. E aí eu não fazia essas coisas, né? Muita gente roubava lá no caixa. Eles faziam algumas artimanhas para pegar o dinheiro. Não tinha tanta câmeras também, né? Há 20 anos atrás, às vezes tinha uma ou outra. Só tinha a câmera do shopping, eu lembro. Dentro das lojas não tinham câmeras. E só as dos shoppings e eram bem pontuais, sabe? Não tinha tanto monitoramento. Tinha mais os seguranças que andam, né? Normalmente. Mas foi complicado. Inclusive, tinha até a gerente na minha época que passava a perna, assim, no caixa. Eu lembro que às vezes eu tava lá na minha operação e eu lembro que ela dizia: Jefferson, faz ali aquele milkshake, monta aquela bandeja. E aí no momento em que eu saía do caixa, que eu ia montar a bandeja, ela já chegava lá e era gerente, né? Então eu não podia muito contestar, não podia falar muita coisa. Aí eu percebia que ela já tomava conta lá da operação do caixa e eu ficava na retaguarda. Deixava de operar para só montar a bandeja. Então, eu presenciei algumas coisas não muito bacanas. E aí é isso, gente. Eu quero depois trazer mais experiências para vocês de trabalho que eu tive. Experiências boas, outras não tão boas assim.
né? Eu quero falar também mais sobre essa questão de CLT, é uma coisa que me pega. Eu também gosto muito de empreender, então quero comentar e falar com vocês, trocar experiências de coisas que eu já tentei também empreender. Mas no mais é isso. Obrigado por chegar até aqui, o final do vídeo. Não esquece de deixar o like, de compartilhar. Até mais.